Seja muito bem-vindo à nossa aula de língua portuguesa para trabalharmos aqui alguns aspectos da classificação verbal. Na verdade, a gente vai dar uma continuidade àquilo que já vem sendo trabalhado. O verbo é parte central com relação a estes aspectos todos que envolvem morfologia e sintaxe. O verbo é coração da gramática. Sem verbo, meu filho, sem verbo tem nada. Não dá para fazer análise sintática, não dá para fazer nada. O verbo é extremamente, muito importante. Portanto, eu tenho que entender qual é a construção dele, sua parte estrutural, sua parte de significado, as questões de flexão nas desinências, conjugação, todas essas informações, todas essas situações precisam ser bem entendidas, combinado? Com relação à classificação dos verbos, existem algumas outras modalidades. Não é só verbo regular, irregular, abundante, anômalo, a gente tem outras classificações. Dentre essas classificações, temos aí os verbos auxiliares. Já sabe, verbo auxiliar, ele é extremamente importante, por quê? Porque ele vai aparecer principalmente lá na perífrase verbal. Então vamos pegar aqui, começar, né, com as nossas anotações, canetinha preta. Quando a gente pensa em verbos auxiliares, a gente está pensando na perífrase verbal. Eu vou abrir aí para você enxergar bonitinho, tá? A gente está pensando então, ó, na chamada perífrase verbal. O que seria essa perífrase verbal? Vamos separar aqui. Vou mudar de cor. A perífrase verbal é o tempo composto, é a voz passiva analítica, é a locução verbal. E ó, você já deve estar se perguntando, professora, mas como assim locução verbal e tudo isso aí é diferente? Acontece que a gente chama tudo a gente chama tempo composto, voz passiva analítica, tudo a gente chama de locução verbal. Por quê? Porque as locuções são construções com mais de um termo. A gente aprendeu isso. Por exemplo, locução adjetiva é uma construção que apresenta mais de uma palavra com função de adjetivo. Locução adverbial, uma construção que apresenta mais de uma palavra com função de advérbio. Locução verbal, construção que apresenta mais de uma palavra que equivale com o valor de verbo, de um verbo. Só que não é simplificado dessa forma. Aí é que entra o problema, porque quando eu falo tempo composto e locução verbal, eu estou falando de coisas diferentes, de estruturas que são diferentes. Mas uma coisa que é comum a essas estruturas é esse verbo auxiliar. Então, a nomenclatura que pode ser diferente, tá? Mas a nomenclatura é diferente justamente porque eles vão apresentar construções com verbos um pouquinho diferentes, mas a ideia de ter mais do que um verbo é a mesma. Então, se você estiver ali fazendo um exercício e aparecer a locução verbal destacada, você vai prestar atenção em quê nisso daí? Você vai só verificar se tem aquela construçãozinha com mais de um verbo com valor de um. Você não precisa analisar se é tempo composto, se é voz passiva. Por quê? Porque locução verbal é termo genérico. Ele é utilizado assim, ó, sabe? É termo genérico, que equivale a qualquer uma dessas formas. Mas, na teoria, e eu quero levar para você o conteúdo certo, na teoria, existe uma classificação diferente. Agora, vou colocar aqui do lado, ó. Locução verbal é no genérico. Tá? É no genérico, só para você saber ali que quando fala, olha aquela locução verbal ali, e às vezes a pessoa está apontando para uma voz passiva. Não é porque ela não sabe que aquilo ali é uma voz passiva, é porque ela sabe que aquilo ali é uma construção com mais de um verbo, combinado? Só para ficar bem entendido, para você não se perder na hora de resolver questão. Beleza. O que seria então esse verbo auxiliar? O verbo auxiliar, ele é o mais importante na locução no sentido de conjugação. Não vou dizer que ele é o mais importante é o principal, né? Mas ele tá o quê? Ele dá suporte ao verbo principal. Então, ele faz algumas coisas importantes. Vamos colocar aqui, ó.
O meu verbo auxiliar, deixa eu abrir para você, né? O que é que ele vai fazer de importante? O meu verbo auxiliar, ele é conjugado. Ele é conjugado, mas ele é conjugado de acordo com o quê? De acordo com o principal. De acordo com o verbo principal. Por qual razão eu estou dizendo isso? Porque vai existir uma estrutura que pode confundir, por exemplo. Vamos colocar aqui, ó. Deve haver provas esse ano. E devem acontecer. Opa, ficou ruim esse acontecer. Acontecer provas esse ano. Vou trocar, vamos pegar a vermelha aqui. Presta atenção comigo aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha junto aqui, vamos ficar junto. Deve haver provas esse ano. Aí a nossa construção tá aqui, ó. Deve haver. Certo? É uma locução verbal. Por quê? Porque tem mais de um verbo. Eu posso chamar de locução verbal. E eu vou chamar mesmo, porque é de fato uma locução verbal, porque eu tenho aqui um verbo no infinitivo lá no principal, né? E ali devem acontecer. O que que eu vou ter aqui? Veja que eu tenho a mesma palavra colocada depois, ó. Nas duas situações eu tenho aqui provas e eu tenho aqui provas também. Então eu tenho provas nas duas situações. Por que que em uma construção eu tenho o verbo deve e na outra construção eu tenho o verbo devem? Porque quem vai mandar na nossa conjugação do verbo é justamente esse carinha que está aqui, ó. É o nosso verbo principal. É ele que vai dizer o que vai acontecer. No primeiro caso, eu tenho o haver com sentido existencial, né? De haver, de acontecer, de ocorrer, de ocasionar. Então, eu tenho deve haver provas. Provas aqui, nesse caso, não é o sujeito. Por qual razão? Porque o verbo haver aqui, ele não pede sujeito, ele manda na locução, percebeu? Então, se ele não tem sujeito, quer dizer que eu não tenho que estabelecer nenhuma concordância com esse sujeito. O verbo fica como? No singular. Só que ele não tem como ficar no singular, no plural, ele não tem como fazer isso. Por quê? Porque ele está na posição de verbo principal. Mas aquele que acompanha ele vai fazer. Vai fazer o quê? Vai respeitar aquelas atribuições do verbo. Portanto, se esse haver aqui, ó, é aquele haver no sentido de acontecer, de ocorrer, de ocasionar, de existencial, vou colocar assim. Existencial quer dizer que aquele que acompanha vai respeitar essa atribuição. É como se esse verbo aqui, ó, deixa eu pegar outra cor para ficar mais bonitinho, ó. É como se esse verbo aqui, ó, ele contaminasse esse verbo aqui atrás. Então, o verbo dever nessa situação, ele tem que ficar no singular. Diferente do que acontece no caso de baixo, em que você tem o verbo acontecer, e esse verbo acontecer aqui, ele é um verbo que é conjugado normalmente. Vou colocar aqui, ó, é um verbo normal, vamos dizer assim. Verbo normal no sentido de que ele não tem essas frescuras do verbo haver, né? Ele concorda e tal. Por essa razão, veja, aqui o provas aparece nessa situação como um elemento com o qual o verbo deve concordar. Mas ele não tem como concordar, porque ele está na posição de verbo principal. Então, quem é que vai concordar? Aquele que auxilia ele. Por qual razão? Porque ele contamina o verbo que auxilia, viu? Por essa razão é que ele é flexionado. Então, quem é que sofre as alterações nas chamadas locuções? O verbo que sofre alteração na locução é sempre o verbo auxiliar, ó. Sempre o verbo auxiliar. Deixa eu abrir para ficar melhorzinho para você enxergar. É sempre o verbo auxiliar, tá? É sempre esse verbo, professora? Sim.
O auxiliar é que vai carregar a ideia de conjugação, de flexão, que vai concordar. É ele, gente, é ele, beleza? Então, ó, preste atenção sempre. Em quem que eu tenho que prestar atenção, então, professora? Quando eu estiver diante da locução. Quem que deve ser o elemento central para que eu preste atenção? Sempre o verbo principal. O verbo principal é que vai me dar a orientação do que eu devo fazer com o verbo auxiliar, tá? Então preste atenção sempre ao verbo principal. É ele que vai dar as regras do jogo aqui, combinado? Então o verbo auxiliar vai estar nessas possibilidades todas. Aqui eu deixei só a locução verbal. Mas o verbo auxiliar, ele vai estar lá na voz passiva, ele vai estar lá no tempo composto. Nem vou colocar aqui, porque você sabe que a estrutura é a mesma, é igual. Só vai alterar aí com relação às construções. Voz passiva, vou ter um sujeito paciente, no tempo composto eu tenho um sujeito agente. Só essas questõezinhas que mudam. O resto, o verbo auxiliar vai respeitar a mesma ideia em qualquer uma dessas perífrases. Combinado? De boa aqui, né? Beleza. Dá aí, ó, deixa eu abrir para você dar mais uma olhadinha. Por qual razão? Deu seu print, coisas do tipo, tá. Beleza, vamos passar aqui, ó. Vamos para nossa próxima informação. Olha lá. Ah, e essa daí é uma questão difícil, se você quer saber. Difícil de prova. Sabe por qual razão? Nem é porque é difícil o conteúdo, tá? Não é nem porque o conteúdo é difícil. Você vai perceber que o conteúdo, ele é um conteúdo até fácil. Só que a forma como as pessoas estudam e como vem isso daqui, dificulta na hora de fazer questão, na hora de resolver exercício. Porque ela acha que é outra coisa. Olha que coisa maravilhosa. Você conhece aquela história de vírgula vicária? Garanto, mas verbo vicário tem pouca gente que conhece. E eu nem te culpo por causa disso não, tá? Nem te culpo por causa disso. Por qual razão tem pouca gente que conhece? Porque a gente vê poucas vezes isso acontecer. Acontece mais e aparece mais em questões mais difíceis. Por isso que você vê pouco. Vamos dar uma olhada para entender o que é. Deixa eu abrir aqui para você. Olha só. Vicário. O que eu vou ter aqui? Ó, vou pegar a caneta preta. Verbo no lugar de verbo. Olha isso aqui, gente. Verbo no lugar de verbo. Você deve estar pensando, meu Deus, como assim verbo no lugar de verbo? Olha o nosso exemplo aqui. Ele sempre lê o cardápio. Primeira oração. Mas hoje não o fez. O que eu vou ter aqui, ó? Ele sempre lê. Na minha oração primeira, né? Ele sempre lê. Beleza. Agora, mas não o fez. Olha esse verbo aqui, ó. Aqui eu tenho qual verbo? Aqui eu tenho o verbo ler. Aqui eu tenho o verbo fazer. Entendeu o que é um verbo vicário? É esse aqui, ó, o verbo vicário. Por qual razão? Porque ele está no lugar de outro verbo. Quando a gente fala da expressão vicária, quer dizer que eu vou ter alguma coisa no lugar de outra. É um alguém que geralmente não é aquela, não deveria ser ele para estar ali, mas é ele que está representando aquela informação. Então, nesse caso, eu tenho um verbo que está no lugar de outro verbo, por isso que eu chamo de vicário. Ele sempre leu o cardápio, mas hoje não o fez. Ele não fez o quê, gente? O que ele não fez? O que esse fez quer dizer? Que ele não leu o cardápio. Ó, ele sempre lê, mas hoje ele não leu o cardápio. É isso que está escrito ali. Só que para evitar repetição, para ficar um negócio mais fácil de ser lido, entendido, para ficar melhor, houve a substituição do verbo. Então eu tirei a repetição do ler e coloquei o fazer ali, né? Só que conjugado, bonitinho, fez. Então, quem é esse verbo aqui? Esse é o chamado verbo vicário, porque ele está no lugar de outro. Eu não posso ler esse verbo fazer com a sua ainda... Olha que doido que é isso aqui. Eu não posso ler o verbo fazer com o mesmo significado, com o mesmo sentido de fazer, fabricar, manusear, sabe? Coisa assim. Não posso fazer essa leitura desse verbo aqui, não. Porque ele não está representando aquilo que ele é na origem.
Ele não está representando aquilo que ele é na origem, ele está representando o verbo ler. Então, eu não posso levar sentido para esse verbo diferente daquele que ele retoma. Então, às vezes a banca pergunta sobre alteração de sentido. Não é comum fazer exercício em que ela faz essas trocas e pergunta sobre alteração de sentido? É comum. Neste caso, não ocorre alteração de sentido. Por quê? Porque ele está reproduzindo a mesma ação do verbo anterior. Haveria alteração de sentido se a gente trocasse o verbo que é a referência, que é o verbo ler. Nesse caso, o verbo fazer aqui, ele não é a referência. Ele é um elemento de retomada, um elemento de coesão, inclusive, aqui. Ele faz a coesão com o elemento anterior. Então, uma coisa importante, quando a gente fala de palavras, termos, vicários, são elementos de coesão. Elementos de coesão, chamada coesão referencial. Por quê? Porque buscam uma referência, que é anterior ali, né? Para dar continuidade ao texto. Sem enrolar, sem ficar repetindo, coisas desse tipo. Então, aqui eu tenho esse elemento que pratica essa coesão. Combinado? Tranquilo, né? Nenhum problema com relação a isso daqui. Beleza, vamos seguir aqui, que eu quero fazer um teste básico aqui com você a respeito de verbo. Olha só a pergunta que a gente tem aqui. Eu vou abrir aqui. Quero saber se está tudo certo aí com você. Qual o tipo de verbo? Você tem aqui, ó, se levantar é porque merece aplausos. E se você fosse o primeiro colocado, o que eu estou querendo retomar aqui com você? Quando eu coloco aqui esse qual o tipo de verbo, eu estou querendo que você recupere comigo, não necessariamente classificação. Vamos voltar lá do começo, eu quero ver se você... Peraí, não vou pegar esse aqui não, vou pegar esse aqui, ó. Vamos pegar o mais simples, né? Vou pegar esse aqui, mas tá ruim. Deixa eu pegar a caneta vermelha. Vamos destacar aqui para a gente retomar um pouquinho de verbo. Fosse. Eu posso até colocar esse levantar. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos abrir aqui. Com relação a esses 3 verbinhos aqui que eu coloquei. Ó, e presta atenção que a gente vai ter aqui C e C. Isso aqui já é uma dica, né? Se você lembra da aula, se você sabe... Professora, mas como assim? Qual o tipo? Você quer classificar? Não, eu quero simplesmente... Vamos pelo simples. Vamos fazer o simples? Quero que você me diga aqui, ó. O modo. Qual é o modo que está esse verbo aqui? Se você for mais ousado, você, além do modo, vai me dizer qual é o tempo desses verbos colocados aqui. Lembra quais são? Vamos pegar aqui canetinha. Vou pegar azul. Se levantar é porque merece aplausos. Se levantar, veja que eu tenho um se, que é condicional. Se levantar é uma informação que é presente, pretérito ou futuro. Se levantar é uma informação que está lá no futuro, certo? Só que lá no futuro, posso até colocar já aqui, ó, é futuro. Futuro. Mas é uma condição. Condição é certeza? Condição é hipótese. Portanto, é futuro do subjuntivo. E ali, do outro lado? Vamos colocar aqui, né? E ali, ó. É porque merece aplausos. Pensa comigo. Eu mereço, tu mereces? Quem merece? Ele merece. Merece. Tá no presente. Certo? Presente. E é certeza? Merece. Merecerá. Quer dizer, vamos pensar assim, já sei que é presente, não vou pensar na ideia de tempo. Mas traz assim a ideia de que é dúvida, é uma ordem, merece, né? Ou tipo, merece. Não, né? Você não faz entonação nessa situação, você simplesmente faz a leitura. É uma certeza, portanto é presente e é
indicativo. Mas ficou ruim, peraí. Indicativo. Este daqui. Agora o de baixo. O de baixo você não tem que ter nem dúvida. Eu falei para você uma vez nessa vida e eu vou repetir quantas vezes forem necessárias até a sua posse, que é com SSE, mas não tem nada a ver aqui, ó, com o que eu vou te dizer, tá? SSE é terminação do quê? Subjuntivo. E olha aqui o conectivo aqui, ó, o C, também dando ideia de possibilidade. E se você fosse o primeiro colocado? É uma hipótese, não é? Portanto, aqui eu tenho fosse, primeiro, fosse é pretérito, né? Pretérito. E qual é o nosso modo? Subjuntivo. Subjuntivo. Beleza, ó que maravilha, que tranquilidade. Vai para o próximo, olha aqui. Agora para você encontrar o erro, vamos encontrar o erro aqui, ó. Por quê? Porque eu vou falar de um negócio importante aqui. Se ele era mais esperto, veria logo o erro. Se ele era mais esperto, veria logo o erro. Você percebe? Você não precisa nem falar, não, esse verbo deveria estar conjugado no pretérito mais perfeito infinitivo do Revolution Power Ranger azul. Você não precisa nem falar. Você, só de ouvir, você já... tem uma coisa errada aí. Por quê? Porque você é falante de língua portuguesa e você sabe que não soou bem. Se ele era mais esperto, veria logo? Não, se ele fosse mais esperto. Então, aqui, olha o verbo colocado de maneira inadequada. O era é pretérito imperfeito do indicativo. Aqui eu teria que colocar o quê? Eu teria que colocar o imperfeito do subjuntivo. Se ele fosse mais esperto, veria logo o erro. Olha o de baixo. Pomos as apostas todas na bolsa. Pomos. Eita, nós pomos! Como assim pomos? Nós pomos, vós pomomos, vocês pomosam, sei lá o que é pom... Gente, pelo amor de Deus. Aqui é o verbo irregular, né? Pomos. Existe isso? Não, gente. O que seria aqui? Lembra do pu? Lembra do pus? Lembra do pus, que vai estar tudo certo. Pusemos as apostas todas na bolsa. Como assim, gente? Pusemos, Sora. Exato. Pusemos. Tá dando a dor aqui, esquisito esse negócio. Pusemos, mas porque, ó, não vá colocar ponhamos. Ponhamos as apostas todas na bolsa. Enfia a mão na sua cara. Nada disso. Pôr é o verbo irregular. E a sua construção adequada, conjugação, é pusemos. Calma que não acabou. Você acha que eu quero ver o mal aqui, ó. Quando ver Maria, avise. Vai dizer que isso aqui ninguém fala. Quando ver Maria, fala pra ela que eu tô procurando, entendeu? Quando ver, tá certo isso aqui? Verbo ver e verbo vir a gente confunde muito, né? Pois é, o vir de deslocamento e o ver de enxergar, de ver. Nesse caso, não é ver. Quando ver Maria. Quando vir Maria. Quando vir. Sorá, mas aí parece que é deslocamento, tipo, quando vir Maria, quando vir... Não, você está confundindo. Se a ideia de deslocamento não seria quando vir, seria quando vier, tá? Então não confunda. Esse daqui é de ver. Quando vir João na rua, fale para ele, lazarento, tá? Então vir não é ver. Quando ver, não pode. Olha o de baixo. Mas por quê? Calma aí, eu já sei até o que você está falando. Senhora, mas o quando? O quando é o conectivo lá do subjuntivo, que é o futuro do infinitivo. Eu tô falando outra língua pra você, ó. Não, você já sabe o que eu tô falando. É o futuro do subjuntivo, não é? Ele é composto, ele é formado pelo infinitivo pessoal. E eu lembro, Sora, que você falou que a primeira e a terceira pessoa ficam muito iguais. Na verdade, ficam iguais, né, ao infinitivo impessoal. Por que aqui tá diferente? Porque o verbo é irregular, tá? Esse verbo é irregular. Então, não vai ficar igualzinho o verbo regular, não.
Olha o de baixo. O cachorro foi prendido pelo dono. Eita, melhor colocação essa aqui, né? O cachorro foi prendido pelo dono. O cachorro foi prendido pelo dono. Ó, retomando aqui regra de locução aqui, né? Foi prendido. Prendido existe, mas a gente também tem, para esse prendido, um outro tipo. Esse aqui é um verbo abundante. Abundante. Quer dizer que ele tem outro particípio. Prendido é o verbo, é o particípio chamado de particípio regular. Mas olha quem está aqui de auxiliar. O foi. O foi é o verbo ser. Quando eu tenho o verbo ser como auxiliar, o meu particípio, ele precisa ser o particípio irregular, que é o preso. O cachorro foi preso pelo dono, tá? Existe prendido? Sim. Por exemplo, eu ontem tinha prendido o cabelo. Só que aí hoje eu lavei e agora, sabe, eu vou te falar, a gente lava os cabelos, parece que ele fica pior do que antes, né? Quando ele tá sujo, ele fica mais ajeitado. Quando ele tá lavado, ele fica igual um fuá. Eu sou Simba, Rei Leão, Mufasa com esse cabelo desse tipo. Mas enfim, não é verdade? Então eu tenho tinha prendido e foi preso. Percebeu que é só o verbo auxiliar que vai causar ali a diferença, que vai ser a diferença? Combinado? O que eu preciso entender disso daqui? Você precisa entender que quando eu tenho um verbo auxiliar, que é o ter e o haver, eu vou usar o particípio regular. Quando eu tenho um verbo auxiliar, que é o verbo ser, eu vou usar o irregular. Mas como que eu vou saber mais coisas sobre, por exemplo, construção? Professora, eu fiquei muito na dúvida, por exemplo, aqui, ó, dessa relação que você colocou, veria e era. Sabe o que é isso? É o nosso próximo tópico, ó, é correlação verbal. Correlação verbal é saber quais são as possibilidades de construção. E eu coloquei elas aqui para você. A correlação verbal, ela estará mais presente, peraí. A correlação verbal, ela estará mais presente aqui na subordinação. Existem muitas possibilidades, mas eu quero que você saiba aquilo que cai em prova. Esses aqui são os principais casos. Principais casos. É aquilo que cai no concurso, tá? O que eu vou ter aqui? Correlação. Quando um verbo em uma oração está no presente do indicativo, o verbo da outra oração, da subordinada, estará no presente do subjuntivo. Olha só, não é natural que você faça esse tipo de coisa. Não é natural, ó, é presente do indicativo. Que você faça presente do subjuntivo. Quer a dica do subjuntivo? Olha o conectivo. Percebeu? O subjuntivo, ó, ele vai estar sempre amarrado a um conectivo. Não é natural que você faça esse tipo de coisa. Não é natural que você faz esse tipo de coisa. Dá para ser? Não é natural que você fizesse esse tipo de coisa. Dá para ser? Percebe que não dá? Senhora, eu preciso decorar? Não, só estou mostrando os principais casos, aquilo que mais aparece. Você não tem que decorar presente do indicativo sempre com presente do subjuntivo. Não, porque eu vou te mostrar situações um pouco diferentes aqui também. Olha o nosso próximo caso. Pretérito perfeito do indicativo, que é aquela ação concluída acabada, com pretérito imperfeito do subjuntivo, que é o único pretérito que tem o subjuntivo. Ó. Estudei por muito tempo. Estudei, ação concluída, acabada. Até que passasse. Olha a terminação SSE. Você não tem nem dúvida que isso aqui é subjuntivo. Olha o conectivo aqui, ó. Que passasse. Percebeu? Então, eu tenho aqui estudei, ação concluída, acabada, e a ação ali no pretérito imperfeito do subjuntivo. Estudei por muito tempo até passar no concurso, poderia, é uma das possibilidades. Até que passasse no concurso, até que passei no concurso. Daí a gente tem outras correlações, só que existem algumas estruturas que não encaixam. Essa daqui é uma que aparece com muita frequência. E a banca, ela gosta de fazer substituições, e você tem que ouvir se aquilo de fato tá certo. Ouvir, eu não sei se você fala com você mesmo, eu falo com a minha cabeça aqui, ó. Fico assim, eu leio e falo, não, tem alguma coisa errada ali, pensa aí, meu filho. Neurônio A e neurônio B, vamos lá, vamos dar a mão aí, vamos achar a resposta.
porque você percebe que tem alguma coisa errada. E é essa correlação que falta. Vou colocar mais um caso aqui, ó. Futuro do subjuntivo com futuro do presente. Quando vocês decidirem estudar, farei uma festa. Ó, quando vocês... Tá vendo que eu tenho futuro aqui, ó? Quando? Decidirem estudar. Aqui a gente tem locução. Né? Quando vocês decidirem estudar, farei uma festa. E aqui futuro do indicativo, presente. O que eu vou ter aqui? O futuro do subjuntivo, na verdade, ele está colocado aqui numa construção um pouquinho diferente. Por quê? Porque eu vou ter uma locução, uma construção em locução aqui. Sorá, mas eu vou ter que tomar cuidado com essa estrutura? Não. Ó, vamos pela fala. Quando vocês decidirem estudar, faria uma festa? Daria? Porque a gente está falando aqui, ó, perdão, futuro está aqui, né? O futuro do presente está aqui. A gente está falando de uma possibilidade remota, de alguma coisa que não aconteceu. Quando vocês decidirem estudar, faria uma festa? Percebe que está ruim? É essa troca que a banca vai fazer? Quando vocês decidirem estudar, faço. Aí daria. Né? Quando vocês decidirem estudar, fizesse uma festa? Não dá. Você percebe pelas construções que existe uma correlação. E essa correlação ela fica clara quando você ouve. Então não fique muito apegado a decorar, não é para você decorar, é para você montar, é como se fosse um Lego, para que você perceba essas correlações. E olha aqui, por fim, pretérito imperfeito do subjuntivo e futuro do pretérito do indicativo. Se estudasse, ó, o conectivo, conseguiria, essa daqui, ó, bota um coração, ai não, coração preto não, né, gente? Vamos colocar aqui, essa daqui é a que mais cai. Essa daqui é a estrutura que mais cai em prova. Se estudasse mais, a terminação SS, conseguiria melhores resultados. Ó, conseguiria. Se estudasse mais, conseguirá. Não dá. Percebeu? É isso que a banca faz. Ela troca os futuros. Ó, a mesma coisa aqui, ó, no anterior, mesmo com a locução. Quando vocês decidirem estudar, fará uma festa, não dá. Eu tenho que ter o quê? O futuro colocado aqui, ele precisa estar em acordo com a oração anterior. Olha aqui, ó. Se eu estudasse mais, conseguiria. Aqui sim, ideia de que é uma ação que passou, que não dá mais, que eu não consigo recuperar. Olha aqui no anterior. No anterior é algo certo, né? Farei. No momento da fala, farei. E aqui, na próxima, conseguiria. Não é conseguirei. Percebeu a diferença entre as estruturas? E isso vai depender do quê? Vai depender sempre da frase anterior. A frase anterior é que vai me dizer qual é a forma que eu tenho que colocar ali o nosso verbo na outra oração. Isso é o que a gente chama de correlação. De todas elas, se eu posso destacar uma para você encontrar na prova, lembrar quando encontrar, é essa. O SSE e o IA. Fizesse, faria. Encontrasse, resolveria. É essa daqui. Essa é a estrutura que mais cai. Mas assim, não preciso nem reproduzir mais nada. Isso é o que mais cai. Combinado? Não acabou. Aguarde, a gente ainda vai bater alguns exercícios. Combinado?